Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Reaprendendo Excel. Eu sou o Giovanni e hoje eu vou ensinar para vocês como utilizar o recurso câmera do Excel. Confere lá. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é liberar o recurso câmera. Ele não é um recurso que vem disponível aqui no Excel, ele tem alguns macetes ali para chegar nele. Então, a gente vem aqui em Arquivo, Opções, aqui em Personalizar faixa de opção, e aí vai aparecer aqui para você os seus comandos mais usados, tá vendo? Só que aí o recurso câmera não vai estar aqui, porque você nunca utilizou ele. Então você tem que vir aqui, ó, em todos os comandos. E aí ele vai aparecer realmente tudo que o Excel pode te oferecer. E aí você procura pela câmera. Aqui, ó, recurso câmera. E adicionar. Aí ele pede para você criar um grupo, tá vendo? Então você vem em novo grupo, pode chamar aí do que você quiser depois. E aí você seleciona o novo grupo e a câmera e adiciona ele lá dentro. Dá ok. Aí agora ele vai aparecer aqui para você ou onde você colocar. Você pode colocar ele em qualquer guia aqui. Então agora eu vou falar para vocês o que é o exemplo de hoje. Suponha que aqui a gente tem um dashboard simples do Covid-19 no Brasil, onde a gente tem os dados de casos confirmados, os dados até agora que as pessoas estão recuperadas. Tudo isso vem de uma fonte de dados e ela está atualizada do dia 10 de julho de 2020. E aí eu tenho pouco espaço aqui na minha tela, e aí eu mostro esses dois gráficos com os 5 estados aqui no Brasil que mais tem casos confirmados e recuperados também. E aqui eu tenho espaço para mais um gráfico. Eu quero colocar um gráfico aqui de casos confirmados, casos recuperados e a porcentagem de casos recuperados. Só que eu não posso colocar os três aqui, um do lado do outro ou embaixo do outro, eles não cabem. Então eu tenho eles aqui já prontos. Se você não sabe o que fazer um gráfico de mapa, veja o vídeo onde eu falo, onde eu ensino aí como fazer, eu vou deixar na descrição aqui embaixo. Então eu fiz os três casos. Aqui os casos confirmados, aqui os recuperados e também embaixo os casos, a porcentagem de casos recuperados. Eu quero demonstrar eles aqui. Só que o meu problema, como eu disse, eu não tenho espaço. Então o que eu faço? E se eu tivesse uma forma de transformar isso, de deixar isso um pouco mais interativo? Então, e se eu pudesse, ora selecionar o gráfico de casos confirmados, ora selecionar o gráfico de casos recuperados, ou algum outro gráfico que eu tenha por aí? Será que eu consigo fazer isso? Consigo. Consigo fazer isso com o recurso câmera que eu vou mostrar para vocês. O recurso câmera, ele vai fazer exatamente o que o nome diz. Ele vai tirar uma foto de uma determinada ilustração, alguma coisa que você falar para ele no Excel, e ele vai mostrar aonde você colocar a imagem. Então, a primeira coisa que a gente faz quando a gente vai tirar a foto, a gente arruma a paisagem. Então, que foto que eu quero? Eu quero uma foto desse gráfico, uma desse e uma desse, porque são eles que eu quero mostrar lá. Então, eu vou ajeitar aqui o requadro deles. Eu vou tirar uma foto das células. Então, onde eu selecionar esse intervalo aqui, ó, aqui dentro, eu vou até colocar uma borda diferente, ele vai tirar uma foto do que tiver aqui dentro. Isso você determina, você seleciona, você pode enquadrar até melhor aqui dentro, para não ter problema depois. Então, você para o cenário, né, da forma que eu estou fazendo aqui. Eu costumo deixar desse jeito com a borda para eu realmente identificar o intervalo depois. Então, ajeito aqui os três. E aí o primeiro passo está pronto. Selecionei, ajeitei as paisagens dentro dele. E isso daqui, o que está dentro dessa borda, vai aparecer para mim aqui no meu dashboard, quando eu selecionar. O segundo passo que a gente tem que dar a gente tem que dar nomes aos intervalos. O que é isso? Quando você seleciona uma célula, ele identifica aqui para você o nome dela, se é a célula J16 e 14. Eu quero pegar esse conjunto de células que eu selecionei e dar um nome para ela. Qual vai ser o nome? Aqui vai ser casos. Esse gráfico vai chamar casos. E eu seleciono Enter. E aí,
ele vai estar aqui. Se eu tiver em qualquer lugar da planilha, vir aqui selecionar casos, ele já vai selecionar para mim, ele vai direto para lá. Esse daqui vai ser então recuperados. E aqui embaixo vai ser o percentual de recuperados. Sempre tomando cuidado para selecionar o que está dentro daquela borda que você colocou. Esse aqui vai ser o recuperados 2. E aí, Enter. Então, tendo aqui os nomes dos intervalos já feitos, a gente volta para o nosso dashboard. E aqui eu vou criar uma lista. Lembra como criar lista? A gente vem aqui em dados, só que eu vou criar a lista de um jeito um pouco diferente. Validação de dados, permitir lista. E aqui eu não vou dar uma fonte de dados para ele, eu vou digitar os nomes dos meus gráficos. Então, casos, ponto e vírgula, recuperados, ponto e vírgula, e recuperados 2. E aperto OK. E aí ele vai aparecer para mim os nomes dos meus intervalos. Isso é muito importante, que os nomes daqui sejam iguais aos nomes realmente dos intervalos. Eles não podem ser diferentes, porque a gente vai se referenciar como um objeto. Lembra que eu falei? A gente tem que, a gente tem que começar a entender o Excel como objetos. Como se alguém um dia tivesse pego uma célula, dado um nome para ela e transformado ela em um objeto. Tudo que vocês veem aqui no Excel é um objeto. A planilha é um objeto, cada item desse é um objeto, cada célula, o conjunto de células é um objeto. E esse objeto a gente pode manejar, a gente pode trabalhar com eles. É por isso que é importante essa nomenclatura estar bem consolidada na nossa cabeça. Então a gente criou esse intervalo e agora finalmente a gente vai usar o recurso câmera. Então você vai onde você colocou ele, na aba que você colocou, e seleciona. E aí, ele vai abrir, vai ficar um pouco diferente. Tá vendo essa cruz preta? Porque ele está te pedindo um intervalo. Então você vai desenhar. Então, esse é o nosso porta-retratos. Dentro dele é onde vai aparecer a nossa foto. Ele está se referenciando aqui uma determinada célula. Aqui na barra de função você consegue ver, ó, o 3. O 3 é essa daqui do nossa seleção. E é exatamente isso. Se você tiver selecionado aí em qualquer célula e apertar em câmera, ele vai se referenciar a essa célula que você está no momento. E agora vai o conceito mais importante do vídeo, que eu preciso disso para fazer esse recurso câmera funcionar. Sem ele, isso não funciona de forma alguma, que é a função indireto. A função indireta, na minha opinião, está entre as 5 melhores funções do Excel. Ela pode ajudar a gente de um jeito muito amplo. E o que que ela faz? Ela indiretamente, ela pega o valor de uma determinada célula e entende ele como um objeto. O que que isso quer dizer? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Imagina que eu tenho a célula aqui, ó, I24, e eu vou digitar um valor dentro dela, 12, por exemplo. Se eu estou em alguma outra planilha ou em alguma função que eu estou escrevendo e eu me referencio a ela, eu talvez coloque aqui igual e 24. Mas e se eu não puder fazer isso? E se eu tiver uma outra célula aqui, escrito I24, onde eu coloco igual aqui e a célula, e ao invés dele me retornar I24, ele me retorna o valor que está na célula I24. É isso que o indireto faz. Ele entende que o valor que está dentro da célula não é um valor de texto, um número ou alguma formatação do Excel. Então, ele está pedindo para eu me referenciar a um objeto. Qual objeto? O objeto célula i24. Então, eu digito a função indireto e simplesmente seleciono aqui a célula e fecho. E ele me retorna 12, tá vendo? Ele entende que indiretamente ele está pegando o valor que está dentro dessa célula e transformando em um objeto, e ele vai até esse objeto e entende o valor que está nele e traduz para a gente, e traz ele para a gente aqui. Tá, Giovanni, mas o que que isso vai ajudar a gente aqui no recurso câmera? Vou mostrar para vocês. Ele está referenciado na nossa lista aqui.
Se eu seleciono aqui o nome, casos, por exemplo, ele vai me retornar exatamente o que está no meu limite aqui. Mas não é isso que eu quero. Eu não quero que ele me retorne o nome que está, eu quero que ele me retorne o objeto casos. O que é o objeto casos? É esse intervalo aqui dentro. Então, é isso que ele vai fazer. Ele vai entender que ele tem que pegar indiretamente aquele valor que está dentro da nossa lista e trazer para mim. O que ele vai entender é que é um intervalo, ele vai me retornar esse intervalo. Então, meu porta-retrato ele vai me mostrar a foto que mostra o gráfico. E para fazer isso, eu tenho já meus intervalos interativos lá, as minhas fotos, e eu preciso eu preciso traduzir isso para a nossa função aqui da câmera. Então, como que eu faço isso? Eu preciso criar um intervalo interativo que ela entenda. Então, eu venho aqui em Fórmulas, Gerenciador de Nomes, e aí ele vai ter aqui aqueles três intervalos que eu criei. Mas eu quero criar um novo, que vai ser o nome da minha câmera. Qual que vai ser então? Vai chamar gráfico. E ele se refere sempre a uma célula ou a um intervalo de células ou a uma função. E no meu caso vai ser a função. Indireto. E perceba que aqui, ó, ele não vai me dar aquele auxílio que ele dá quando eu escrevo em célula aqui normalmente. Porque se eu escrevo na célula, ele vai me dar o que a função faz, quais são os argumentos dela. Aqui não. Então, é importante que você saiba já digitar a fórmula ou digita ela em alguma célula e depois copia e cola para cá. Então, eu vou me referenciar a indireto U3. Então, tudo que tiver aqui dentro, ele vai entender que é um objeto. E aí eu seleciono aqui o indireto U3. Então, eu tenho aqui o meu intervalo interativo de gráficos. E aí, ao invés da gente manter aqui os nossos casos, aqui, a nossa referência na U3, eu vou selecionar e renomear, e vou colocar gráficos. Tá vendo que ele já mostra aqui pra gente o nome? Quando a gente nomeia algum intervalo, ou a gente dá nome a algum objeto, o Excel já entende isso e ele traz pra gente como se fosse uma função mesmo. Então, gráficos. E dou Enter. Tá vendo? Ele mostrou uma foto do que tá lá pra gente. Se eu selecionar aqui um outro intervalo, recuperados, ou aqui recuperados 2, ele vai mostrar pra mim. Então, até para melhorar, tá vendo que ele tá com fundo branco? A gente prepara até melhor aqui o nosso a nossa foto, que deixa aqui com a mesma cor de fundo do outro intervalo. Eu venho aqui em casos, e aí ele já mostra pra mim. Mas como eu disse, isso é só uma foto. Eu não consigo interagir com o gráfico. Ele só vai mostrar pra mim. Então, e depois você pode ajustar ou até manter da forma como você pode aí. Você pode colocar vários um do lado do outro e comparar, por exemplo, em uma foto aqui os casos e em outra foto aqui a porcentagem de recuperados. Você pode colocar várias fotos e referenciar elas de várias formas. Tudo desse jeito que eu mostrei aí para vocês. Turma, então esse é o recurso câmera. Com ele a gente consegue transmitir para as nossas dashboards ou para alguma necessidade nossa aqui dentro do Excel, e a gente consegue transmitir fotos ou imagens dentro dele que são interativas. Então a gente não precisa necessariamente colocar todos os gráficos dentro de um lugar só. A gente pode compactar tudo dentro de um intervalo e a gente consegue ir variando os gráficos e tudo mais que ficam lá dentro. Então espero que ajude aí vocês. Se você gostou do vídeo, deixa um joinha aqui, se inscreve no canal, segue lá a página no Instagram também e deixa aqui nos comentários alguma dúvida ou alguma sugestão de vídeo para os próximos dias, beleza? Até mais!